igreja vem, arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre, levantando um exército de vidas. É a igreja santa. E aí, galera? As convidadas aqui. E aí, boa noite. Ela não teria força pra adorar, não haveria missionário em todo lugar, mas o plano não deu certo. Não, tentaram nos calar matando alguns irmãos. E aí, beleza? Beleza. E aí? Ó, antes de mais nada aí, ó, galera. Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Deixa eu dar uma diminuída aqui. Tá ouvindo bem aí, Junão? Celtinho. E aí, galera? Antes de mais nada aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó. Pega esse aviãozinho, clica aí e manda para todo mundo que precisa aí ouvir essa palavra. Travando, Danilão? Vê se melhora aí, vai me falando aí, tá? Tô no Rio Verde, né, cara? Rio Verde é mais ou menos assim mesmo. Só me dá um sinal aí se caso melhorou a internet. Não estou usando a internet local aqui, eu estou usando só o 4G, que está parecendo que está melhor, tá? Aí vocês vão me dando ok aí. Beleza, galera. Ó, é uma honra, um prazer estar aqui. Algo novo, né? E aí, Guerra. Chesco, lá de Dourados, cara. Beleza? Ó o Brunão aí, hein, Brunão? Ah, Brunão. Colocar você online aqui, a bateria tá montada aí, velho? Então, antes de mais nada é assim, é alguma coisa nova, né, que nós estamos fazendo, mas eu creio que também assim a palavra do Senhor está chegando muito mais longe, né? Travando? Vamos ver aqui. E agora aí? Me fala aí se melhorou, tá? Entrei aqui no Wi-Fi. Beleza. Então assim, eu acredito que nós estamos vivendo um momento diferente, né? Mas eu acredito também que tá feia a imagem, nós estamos chegando mais longe, né? Você vê, eu estou em Rio Verde, a maior parte em Campo Grande, tem gente em Dourados, tem o Bruno lá no Nordeste. Então assim, a gente vai romper e a gente vai enviar a palavra de Deus cada vez mais longe. Esse é o Evangelho, né? E nós vamos ter um novo tempo da proclamação do Evangelho, da forma de pregar o Evangelho. Mas uma coisa que a gente tem que estar muito atento é que o que está acontecendo são as profecias, né? A profecia está se cumprindo e a gente tem visto cada vez mais sinais da volta de Jesus. Então, assim, não deixa de enviar o aviãozinho aí para as pessoas que você acha que precisam ouvir essa mensagem e também de falar de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente deixa de falar, deixa para falar no outro dia, deixa para falar em outro momento e infelizmente assim as oportunidades passam e Jesus está voltando mesmo, né? E a gente deve estar preparado e cumprindo a missão que Ele nos colocou, beleza? Eu queria orar com você, eu queria pedir para você, onde estiver aí, você fechar teus olhos, ter um minuto a sós com Deus, ter um minuto na presença do Senhor. Eu queria que você colocasse as coisas que têm deixado seu coração aflito, as coisas que têm deixado seu coração preocupado. Eu quero pregar com vocês hoje sobre isso, né, sobre as preocupações.
mas eu queria te pedir para você fechar teus olhos aí e para a gente orar, tá bom? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, porque eu creio que o Teu Espírito Santo está aqui, já tomou o Teu lugar, o Teu Espírito Santo nos acompanha. A Tua palavra diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos na Tua palavra, ali o Senhor estaria. E eu creio que o Senhor já está conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus, pela oportunidade de, com liberdade, a gente poder falar do Teu nome, do Teu amor, do Teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos conduzido e até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Pai, no nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e que no nome de Jesus a gente possa ouvir Tua voz, que a gente possa entender a Tua palavra, entender as verdades que o Senhor tem para nós, que o Senhor possa falar com cada um, tira a ansiedade, a preocupação do coração de cada um, Pai, e que no nome de Jesus a gente saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não são algumas coisas, não são as coisas boas, mas são todas as coisas. Pai, no nome de Jesus esteja conosco e que durante essa noite a gente possa ouvir a Tua palavra, a Tua voz, Senhor. Eu te peço, te agradeço e te louvo no nome de Jesus. Amém. Isso aí, galera. Isso aí. Vamos lá. Então, assim, nós temos vivido um momento de preocupação, né? De incerteza, de inquietude, de medo. Mas, quando a gente vai olhar para a Bíblia e vai ver o que Deus tem para nos responder sobre isso tudo que está acontecendo, nós vamos encontrar pessoas que sofreram muito mais do que nós estamos passando, pessoas que tiveram muito mais dificuldades e pessoas que, sobretudo, romperam e viveram pela fé, né? Certa vez eu preguei no Café Forte sobre Hebreus 11, e Hebreus 11 fala a história de alguns homens que tiveram fé e que foram, de alguma forma, marcaram a história pela fé, né? Pela forma que conduziram, pela forma que acreditaram. E a fé é a certeza de alguma coisa que a gente não vê, não está percebendo, é a certeza das coisas, de fatos que estão para vir, que estão por vir, sabe? Então a gente precisa acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. E a gente precisa acreditar que a gente, além de tudo, além de estar no centro da vontade de Deus, a gente precisa acreditar que Ele está no controle, que todas as coisas Ele tem nas mãos, né? Porque às vezes a gente pode achar que Deus se esqueceu de nós. Ele não se esqueceu de nós. Ele está aqui, todas as coisas, Ele tem ciência, noção e sabe de todas as tribulações que nós estamos passando, todas as angústias, mas Deus permanecerá. A palavra do Senhor ficará, Ele é eterno. E essa enfermidade, essa coronavírus, esse vírus vai passar. Mas a gente tem que entender também que em alguns momentos Deus cria circunstâncias, cria algumas situações para que eu e você, para que a gente entre em quebrantamento e arrependimento. Porque nós vamos conduzindo a vida, às vezes, as nossas coisas, achando que esse mundo aqui é legal e aqui rola. E, na verdade, nós não temos isso, né? Nós não temos a certeza disso. Então, assim, essa certeza ela é passageira, esse mundo é passageiro, mas muitas vezes a gente está olhando para isso e achando que aqui é a eternidade, que aqui é bom, que a gente está aproveitando aqui, que a gente está fazendo negócios ou que a gente está gastando o nosso tempo aqui, quando a gente negocia em prol disso a vida eterna. Deus me chamou e te chamou para uma missão. E eu quero falar sobre missão, sobre a história de um homem chamado Neemias. E quero te convidar, se você tiver tua Bíblia aí, para você acompanhar esse texto, tá? Não desliga a live, eu vou ler para você, mas se você tiver uma Bíblia de papel, acompanha. Nós vamos lá no livro de Neemias. E Neemias é um homem que ele entendeu o chamado que ele tinha para fazer, certo? Que Deus tinha para ele. E eu quero ler o livro de Neemias no capítulo 1 com vocês, logo no começo aqui. E se você tiver ok aí, dá um aceno aí, dá um amém. Livro de Neemias. Aí, meu pai está aí na live. Eu, seu Zé.
Tô aqui na casa dele, ele tá no quarto, eu tô aqui, minha esposa tá aqui. Oi, gata, primeiro café forte que você vê, hein? Tem umas meninas aí, né, do Café Menina aí. É isso aí. Isso aí, legal, ó. Livro de Neemias. Então vamos lá, Josi lá de Dourado. Josi, beijão, hein? Vamos lá. Livro de Neemias, capítulo 1, tá? Fala o seguinte. Palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Hanine, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram e os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando a Deus dos céus. Até aí, nós vamos lá no capítulo 2 agora, tá? Do livro de Neemias, um pouquinho para baixo. No mês de Nisan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste e você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste no meu rosto se a cidade em que os meus pais estão sepultados em ruínas está e suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir às cidades onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que fosse. A seguir acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores dos Transeufrades para que me deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos Transeufrades e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e dos cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Até aí, fecha teus olhos novamente, rapidamente. Senhor Jesus, fala conosco, a tua palavra é clara, a tua palavra é atual. Momentos que nós vivemos de angústia, tribulação, de medo, são relatadas na tua palavra também. Pai, no nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, que o teu Espírito Santo possa falar conosco e que a gente possa entender o que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço, te louvo e peço que o Senhor esteja conosco nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Amém. Então, galera, Neemias, Deus tem falado comigo sobre Neemias, sabe? E essa semana passada eu fiz uma live sobre o livro de Neemias, que assim, Neemias entendeu o chamado, ele entendeu o motivo que ele estava, que ele era e o que ele deveria de fazer. Mas eu quero falar com você sobre algumas características desse livro. Primeiro, o livro de Neemias, no original, ele foi escrito junto com o livro de Esdras. E os dois livros constituíam um único livro e foram divididos em dois só depois do século III. O livro de Neemias, ele registra um período em que o povo volta para Jerusalém para reconstruir o muro, mas não só o muro da cidade que gerava proteção, mas Neemias também é o pivô de uma reconstrução espiritual na vida do povo de Jerusalém.
Neemias, ele está numa situação, ele está ainda na Babilônia, ele é copeiro do rei, ele é um cara que está numa situação basicamente confortável, ele está numa situação sem risco, sem medo, mas ele, em determinado momento, o irmão dele chega com algumas outras pessoas e eles perguntam assim, Neemias pergunta, e aí, como é que está no cativeiro, né? Como é que está lá, né? Como é que está o povo que voltou do cativeiro, né? Ele falou, olha, o povo está vivendo uma tribulação tremenda. O povo está vivendo um verdadeiro caos. E, além de tudo, os que restaram, os muros estão destruídos e as portas foram queimadas. E Neemias, então, ele se compadece com isso. Muitas vezes, quando a gente recebe uma notícia, a gente tem um sentimento. E o sentimento é que vai gerar a nossa reação, a nossa atitude, o nosso despertar. Neemias entende que isso era muito grave. O contexto histórico desse livro, ele fala de quando os israelitas voltaram da escravidão da Babilônia, mas encontraram um lugar em ruínas. Então você imagina, essas pessoas viveram durante 70 anos como escravos na Babilônia e eles estão voltando, mas estão voltando de uma forma mais vulnerável do que eles estavam no cativeiro. Se lembra da saída do Egito, do Êxodo, e quando o povo preferia estar no cativeiro do que ter saído com Moisés para o deserto? Basicamente era essa sensação. A sensação é de que havia ali muito mais risco do que onde eles estavam sendo escravos. Às vezes o que a gente faz é isso, é preferir ficar no cativeiro, preso, amarrado a algumas coisas, do que ser livre, porque a liberdade faz você passar por um caminho de reconstrução e muitas vezes a gente não quer se dispor a isso. Nós queremos viver no cativeiro, nós preferimos viver no cativeiro. E isso é muito ruim, porque Deus não nos fez para ser escravo, Deus não nos fez para estar presos, amarrados em cativeiro, Deus nos fez para ser livres. Mas a saída para a liberdade exige que ou a gente passe por um deserto ou que a gente possa ter um prazo, um período de reconstrução. Bom, Neemias então, ele era um homem de uma posição financeira talvez boa, ele era copeiro do rei, ele era de uma posição de segurança talvez boa, talvez o trabalho dele não era muito pesado, mas ele não era alguém relevante espiritualmente falando, ele não era alguém, até aqui o livro nos conta, ele não era alguém expressivo da forma política, ele era o copeiro do rei. Ele era o copeiro do rei. Mas Neemias não se conteve com isso, e quando ele recebe a notícia do seu irmão e de mais alguns homens que a cidade está em ruína e que o povo vive grande tribulação, ele se compadece. E eu quero te perguntar o seguinte, o que você faz quando você recebe uma má notícia? O que você fez ou o que você tem feito até agora quando você vê o noticiário ou as redes sociais falando que o coronavírus está se alastrando, que os comércios estão fechados, que talvez vai ter mais tempo de quarentena, que é grave, que é perigoso e tá. O que você faz? Qual a tua reação? Muitas vezes a nossa reação é murmurar, é reclamar. E eu falei disso esses dias, com a igreja. Reclamar é clamar 2 vezes alguma coisa ruim. Reclamar, quando você está clamando, você está pedindo. Quando você está reclamando, você está pedindo com muito mais força, mais intensidade, mas você está falando de coisas ruins. Muitas vezes o que a gente faz é murmurar, reclamar, só isso. Outro sentimento que a gente tem é ficar indiferente. Talvez falar, olha, isso não vai me pegar, amém, aleluia, eu creio que mal nenhum chegará à nossa tenda. Mas às vezes a gente fica indiferente até com a situação das pessoas, com a situação de quem está sofrendo, com a situação de quem está tendo dificuldade, com a situação de quem está sendo assolado por essa doença, regiões do Brasil, regiões do mundo, alguns países que estão tendo uma situação muito mais difícil que a nossa. E muitas vezes a gente fica indiferente. Ou nós podemos fazer como Neemias.
O livro de Neemias, no capítulo 1, fala que, logo ali no verso 4, fala que quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Neemias 1, verso 4. Isso aqui, galera, é quebrantamento. Isso aqui é estar buscando a presença do Senhor. Olha só, sentei-me e chorei. Primeira coisa. Passei dias lamentando-me e jejuando e orando ao Deus dos céus. Essa é a parte do quebrantamento. O quebrantamento tem essas fases, né? De chorar, de se lamentar, de jejuar e de orar. Muitas vezes a gente passa com tanta indiferença pelas coisas que estão acontecendo, não tão longe da gente, às vezes ao nosso redor, que a gente esquece de se quebrantar. Mas Neemias não para por aí, eu quero falar de alguns exemplos que Neemias nos trouxe. Então, primeiro, Neemias ele se quebranta e ele se coloca em oração. Só que a oração de Neemias, ela segue aqui no verso 5 em diante, e Neemias, ele reconhece a grandeza de Deus. Primeira coisa na oração de Neemias é que ele reconhece que Deus é poderoso, é grandioso, e ele que é o rei do universo, ele que é o rei da glória, e ele é que deveria receber todo o louvor. Então essa é a primeira coisa, uma característica marcante dessa oração de Neemias. A segunda característica é que Neemias reconhece e pede perdão pelo seu pecado e pelo pecado do povo. Se você ler lá no verso 6 e 7 do primeiro capítulo de Neemias, você vai encontrar Neemias falando: eu sei que nós pecamos e sei também que o Senhor tinha nos advertido que se pecássemos e se não fôssemos fiéis, o Senhor a sua ira iria se voltar contra nós. Então Neemias reconhece a grandeza de Deus, pede perdão pelos seus pecados e pelo pecado do povo e reconhece também que sabiam das consequências disso. Se você encontrar isso no capítulo 1, do verso 5 ao verso 8. Então, você encontra aqui dois ingredientes, um de quebrantamento: choro, lamento, jejum e oração. Esse é o primeiro ponto de quebrantamento. Segundo ponto, você vai encontrar os ingredientes da oração de Neemias, que é reconhecer o poder de Deus, reconhecer o seu pecado, reconhecer o pecado do povo, se arrepender dele e, além de tudo, falar que sabia das consequências que eles iam viver. Neemias se coloca dessa forma. Só que Neemias, ele entende que o chamado era com ele. Neemias, apesar de ser copeiro do rei e não ser alguém tão importante, Neemias fala: isso aqui é comigo. E aí eu quero falar com você, sacerdote, você que está aí na sua casa e muitas vezes a tua família está vivendo turbulência, tua mulher, tua esposa, teus filhos estão vivendo angústias e às vezes você chega e traz mais uma má notícia. Neemias não fez isso não. Neemias falou: isso aqui é comigo. Eu me lamento, mas eu vou colocar uma saída. Eu vou achar uma saída. Alguns meses se passaram e aí Neemias entra para fazer o serviço que ele fazia, mas o semblante dele já não está triste, já não está alegre, está triste. E aí ele percebe o seguinte, o rei percebe o seguinte, fala o seguinte: o que está acontecendo, Neemias? Você nunca teve assim? O que acontece? E Neemias, então, ele entende que ele deveria ir para esse lugar, mas ele não está indo, ele não vai, ele simplesmente ele entende que ele deveria pedir autorização e ajuda para o rei. Isso é entender hierarquia, porque muitas vezes a gente tem dificuldade em entender hierarquia. A gente tem dificuldade de entender hierarquia na igreja, nós temos dificuldade de entender hierarquia no trabalho. A gente, quando houve uma repreensão, o que a gente faz é murmurar e reclamar. E Neemias não faz isso. Neemias, ele podia falar o seguinte: olha, eu sei a grandeza do meu Deus, rei, tchau, tô indo, tô vazando. Mas ele fala o seguinte: rei, eu preciso ir. E antes de falar isso, ele fala: que viva o rei para sempre. Quer dizer, ele enaltece o rei, honra o rei e fala: olha, o que está acontecendo é isso, 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 e eu gostaria de ir lá. E aí o rei fala: tudo bem, quanto tempo vai demorar? Vai demorar alguns dias, ele combina o prazo com o rei, mas ele fala o seguinte: eu não posso ir também sem a tua ajuda. Isso é entender que quando você tem um chamado,
você também precisa organizar. Você precisa organizar a sua ida, o seu id. Você precisa organizar de forma com que você vá e tenha o recurso necessário para chegar no lugar que você precisa. Neemias fala para o rei, eu preciso de cartas de recomendação para passar pelos governadores desses lugares e eu preciso de uma carta especial para Asaf para que ele me forneça madeira para as portas. Olha só, Neemias ele entende o chamado, ele faz o quebrantamento, ele ora a Deus, ele pede permissão para o rei e ajuda para o rei para ir, ele planeja a sua ida, como será e onde ele deve pegar ajuda, e ele, além de tudo, ele chega no lugar e ele faz uma inspeção sobre esse lugar e ele convida outras pessoas para o ajudarem. Você vai ler isso lá no capítulo 2 de Neemias. Só que a gente precisa entender que quando a gente recebe uma notícia dessa, quando a gente recebe o chamado de Deus, alguma coisa dentro de você e de mim tem que mudar. Alguma coisa dentro de Neemias mudou. A ordem de prioridade de Neemias mudou. A ordem de importância das coisas que ele tinha que fazer mudou. Jeremias estava bem, estava tudo sossegado. Jeremias era funcionário público, galera, em tempo de quarentena, recebendo salário, sem problema. Mas Neemias entende que ele deveria fazer alguma coisa, ele se compadece pelas pessoas que estão sofrendo. Neemias entendeu o chamado e alguma coisa mexeu com ele e mudou completamente a ordem de prioridades e a agenda de Neemias. Neemias chora, ora, jejua, é quebrantado e vai. Só que no caminho para sua missão, para seu objetivo, Neemias vai encontrar resistência. E você vai ver isso em alguns momentos do texto. Você vai ver isso no capítulo 2, né? Quando fala que, lá no verso 10, que fala que muitos não estariam contentes com pessoas preocupadas com o povo de Jerusalém. E você vai encontrar isso também lá no capítulo 6, de verso 1 ao verso 3, que fala que quando Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e não havia ficado nenhuma brecha, embora eu ainda não tivesse colocado as portas dos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando me fazer o mal. Por isso enviei-lhes mensageiros com essa resposta: e aqui é importante, hein? Estou executando um grande projeto e não posso descer, porque pararia a obra para ir me encontrar com vocês. Neemias 6, verso 1 e verso 3. Eu me lembro dessa passagem pregada pelo pastor Leandro. O pastor Leandro pregou sobre isso e uma vez ele me falou: Zé, a obra não pode parar. Porque muitas vezes você está assim, eu estou aqui em quarentena, e aí você deixa de ler a Bíblia, aí você deixa de ir aos cultos, aí você deixa de ver os cultos, aí você deixa de fazer as coisas que você deveria fazer, aí você deixa de dizimar, você deixa de ofertar, você deixa de fazer um monte de coisa e a obra de Deus não pode parar. Por que pararia a obra para ir falar com vocês, para me encontrar com vocês? Neemias tem total consciência da importância dele no projeto e total consciência do tamanho do projeto. Mas olha só o que Neemias fala no capítulo 6. Embora não houvesse ficado nenhuma brecha, não havia nenhuma brecha, mas até então eu não tinha colocado as portas nos lugares. Essa palavra porta me chamou a atenção nesse livro, eu tenho meditado nele há mais de uma semana, eu tenho lido Neemias. E eu percebi o seguinte: alguma importância há nesse termo quando Neemias cita as portas de Jerusalém. Eram 12 portas em Jerusalém. O muro era o muro que dava proteção, que dava segurança, como qualquer povoado na época. A cidade era cercada por esses muros e haviam 12 portas, talvez simbolizando as tribos de Israel. A porta do gado, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do montouro ou do esterco, porta da fonte, porta do cárcere, porta das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da atribuição e porta de Efraim. Só que uma coisa curiosa sobre as portas é que
ela é citada 57 vezes no livro de Neemias. Eu contei. 57 vezes no livro de Neemias é citado a palavra porta. Então, há alguma importância e o autor quer nos mostrar algo aqui, o que significa isso para a igreja, para o momento e para nós. As funções das portas, elas dão proteção, certo? Quando você vai dormir aí na sua casa, nesses tempos de isolamento, você tranca as portas, você fecha as portas, e as portas delimitam um limite, delimitam até onde uma pessoa pode passar ou não. Mas as portas também são um caminho de passagem, são um lugar que as coisas boas e ruins entram, que as pessoas boas e ruins entram. As portas, elas dão entrada para as bênçãos e também para as maldições. Nesse tempo, as portas ainda eram um lugar de julgamento. Os juízes ficavam às portas da cidade julgando. Então, entenda que o povo com o muro em ruínas e ainda mais com as portas queimadas pelo fogo, que é citada muitas vezes no capítulo 1 e 2 de Neemias, mostra que o povo estava sem proteção, que o povo estava sem condição de dar trânsito ou acesso ou controlar o que podia entrar e sair da cidade, e se aquilo era bênção ou não, e sem juízo, sem julgamento. Então, eles tinham aqui um tempo de dificuldade e de muito medo. As portas, elas são, para nós, o lugar que a gente deixa com que as coisas entrem. Entenda que é o seguinte, Neemias está falando aqui que os muros, não haviam nenhuma brecha nos muros. Nenhum tipo de brecha nos muros existiam. Mas as portas não haviam sido colocadas. Às vezes eu e você, nós estamos assim. Nós estamos reconstruindo o nosso muro, que outrora esteve em ruínas, que outro tempo esteve em ruínas, mas nós ainda não colocamos as portas nos lugares. E aí o que vem? Distração, tentação, incertezas, vem essas coisas. E talvez alguém te chame, desce aqui, vamos conversar, para aí o que você está fazendo, para essa reconstrução aí, isso aí não é tão importante, o que importa é ser feliz, é viver, olha o mundão lá fora, que beleza, vamos festar. É assim que os inimigos chamaram Neemias e é assim que o inimigo te chama. E você tem uma resposta que você pode dar. Por que eu pararia a obra para me encontrar contigo? Por que eu pararia a obra para me encontrar contigo? Você tem que ter certeza da importância da obra, você tem que ter certeza da sua importância na obra e você tem que ter certeza que você precisa concluir a obra. Você precisa chegar no objetivo e na missão que você tem. Você tem uma missão, você tem um objetivo. Mas muitas vezes o que a gente faz é ser seduzido pelo inimigo para que a gente pare. E mesmo que nos muros não hajam brechas, as portas não foram colocadas. Qualquer coisa pode entrar por ali, sem o seu consentimento e sem o seu controle. Pense nisso. Neemias está mostrando a importância dessa porta. Vamos lá para o Novo Testamento. Livro de João, capítulo 10, verso 1 a 4. Jesus fala, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas seguem porque conhecem a voz do pastor. Olha só, você às vezes vai ser chamado por Jesus para sair pela porta, para entrar pela porta, para segui-lo. Talvez você já é um chamado, você já entendeu o seu chamado, você já ouviu o seu chamado. E o que acontece é que nós temos que reconhecer e saber conhecer a voz de Jesus. Meu pai está aqui na live. Se meu pai ligar para mim ou se ele falar em qualquer lugar, eu conheço a voz dele,
porque é uma voz conhecida para mim. Agora, se você ouvir a voz de um estranho, você não sabe nem quem é. Algumas vezes você não pode saber nem se é uma mulher ou um homem falando, nem se é uma criança ou um idoso, nem se é um velho, um adolescente ou um idoso, porque você não reconhece. Você precisa reconhecer a voz de Jesus para que quando outra coisa te chame, o teu espírito possa falar, opa, por aí não. Por que eu pararia a obra? Por que eu pararia para ir ter com vocês? De jeito nenhum. Outra passagem que Jesus nos fala, João 10, capítulo 9, verso 11, eu sou a porta. Se alguém entra por mim, salvar-se-á e a entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Entendeu o paralelo de porta do Antigo Testamento com o Novo Testamento? O que Neemias está querendo nos mostrar que são os lugares que entram coisas boas, que podem entrar bênção e também entram o pecado, a sedução, as coisas que não agradam a Cristo, não agradam a Deus, e também é o lugar que você pode deixar canalizar a bênção. E entenda também que pela porta é onde o pastor conduz as suas ovelhas. É por onde o pastor chama as suas ovelhas. É por onde Jesus chama o seu povo para andar. Você é convidado a passar por esse lugar. Não por brechas, não por lugares escondidos, não por lugares que não estão prontos, que estão em ruínas, mas você é convidado para ter isso. Eu e você fomos chamados para reconstruir os nossos muros. Mas além de reconstruir os nossos muros, veja só a importância disso. Neemias fala para o rei, fala, olha, é o seguinte, me dê cartas para passar pelos lugares, pelos povoados, mas me dê uma carta em específico para Asaf, porque eu preciso que ele me ceda a madeira para a reconstrução das portas, a matéria-prima. Neemias entende a importância deste objeto e o que isso traria, além de segurança, de controle de entrada e de saída. Nós precisamos entender que muitas vezes nós estamos na reconstrução do muro, nós estamos levantando os escombros, nós estamos colocando em ordem as coisas, as portas não estão colocadas e as pessoas vão te chamar. O inimigo vai te chamar. E Satanás, ele vem de uma forma bem seduzente. Eu quero te dizer e te alertar que Satanás não vai vir fedendo enxofre e nem com chifrinho na cabeça. Satanás vai vir da forma com que o pecado te seduz. Toma cuidado, porque o homem peca naquilo que o seu coração está, onde o seu coração está. E aquilo que faz o homem cair é aquilo que faz o homem pecar. Satanás vai te seduzir para te levar num lugar e você vai achar que está por cima e aí vem a rasteira. Muitas vezes essa entrada foi permitida porque você não colocou as portas nos lugares. Você não instalou as portas nos lugares. E é necessário isso. Para encerrar, galera, eu quero falar sobre 5 características de Neemias para mim e para você, para que a gente possa, de forma prática, amanhã, colocar em dia o que nós temos para fazer para ter o espírito de Neemias, ter a mesma atitude de Neemias. Primeira coisa, Neemias se importava com os outros. Você tem se importado com as pessoas? Você tem se importado com aquele seu vizinho que você precisa falar de Jesus? Você tem se importado com pessoas que estão sofrendo muito mais tribulação que você? Você tem se importado com pessoas que estão passando fome? Que estão passando necessidade? Às vezes você está numa situação de conforto e às vezes essa quarentena ou esse isolamento tem sido para você umas férias das melhores possíveis. Talvez você está tendo o melhor momento da sua vida, com a tua família, num lugar isolado, gostoso, sem risco nenhum, nem máscara precisamos usar. Mas você tem se importado com quem está sofrendo e padecendo? Eu queria fazer uma live com um cara, depois vocês podem seguir esse cara. O nome dele é Steven Dubner. E ele fez uma palestra numa ocasião para minha equipe e ele é treinador de equipe paralímpica. E esse cara, ele tem assim,
uma forma de trazer qual a dificuldade que você tem. Ele fez uma palestra sobre empreendedorismo. Qual a dificuldade que você tem? E ele fala sobre a dificuldade dos atletas paralímpicos. E ele brinca demais com toda essa situação da deficiência, de faltar órgãos, da pessoa não ter os dois braços, não ter as duas pernas. Ele brinca, fala que colocou um cara que não tinha os dois braços, duas pernas no bagageiro do avião e tal. E certa hora você acha até que ele está ultrapassando uma linha ética, moral, né? Uma linha coerente dali. Mas aí ele mostra a esposa dele. E a esposa dele tem a mesma deficiência. E aí você vê que ele vive aquela realidade e ele se importa com pessoas que não são como ele, que andam normalmente e que se locomovem normalmente. E aí eu liguei para ele e falei, Steven, vamos fazer uma live, falar sobre superação? E galera, Cristo fala de todo jeito, né? Sabe o que ele me respondeu ontem à noite? Mentira, eu falei ontem, ele me respondeu hoje. Zé, eu não vou poder fazer live porque eu estou muito comprometido, eu não estou fazendo nem live nem palestra, porque eu estou muito comprometido com as pessoas da comunidade onde eu moro. As pessoas estão precisando de ajuda e eu estou comprometido com esse projeto. Por que eu pararia a obra para me encontrar com você? Por quê? Por que você tem parado a obra? O que tem te seduzido? O que tem te feito achar que você deve parar a obra para se encontrar com o inimigo? Então esse é o primeiro ponto. Neemias se importava com as pessoas que estavam sofrendo. Segundo ponto, quebrantamento. Eu e você precisamos nos quebrantar. Muitas vezes a gente não confia em Deus por não ter quebrantamento. Nós não temos relacionamento com Deus e não conseguimos desenvolver um relacionamento por Deus porque a gente não se quebranta. E quebrantar é confiar, é se entregar, é deixar com que o Espírito Santo dirija a tua vida e saber que o Espírito Santo está no momento de quarentena junto contigo e que você vai passar por isso e você não será atingido. E se caso algum mal chegar à sua tenda, é porque o Senhor quis que assim fosse. Quantas vezes, quantas lutas nós passamos? Esses dias eu estava conversando com a Diane e nós falamos o seguinte, a nossa experiência pode servir de experiência para outras pessoas. Vamos usar isso, usar a experiência. Qual experiência que nós temos, que só nós temos e que a gente pode falar para outras pessoas, olha, eu já vivi, já passei por isso, foi num momento muito dolorido, mas eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Segundo ponto, então, Neemias se quebrantou. Quebrantamento. Terceiro ponto, Neemias entendeu o seu chamado e não se desviou com qualquer distração. Olha só, Neemias entendeu o seu chamado, mas quando ele entendeu o seu chamado, ele não saiu, ele foi pedir autorização para o rei. Depois de pedir autorização para o rei, ele foi zombado. As pessoas falaram, Neemias, para, você vai fazer o quê? Mas as pessoas não queriam que ele fosse. Depois de chegar no lugar, Neemias teve que envolver algumas pessoas para trabalhar. Depois disso ainda, Neemias foi colocar, vem cá, para aí um pouquinho, vem para cá, sai dessa aí, sai desse caminho que você está andando. Vem para cá perto da gente, né? E o inimigo vai te chamar assim. Neemias não se distraiu com nada disso. Chegou a um ponto que os inimigos de Neemias, eles falaram o seguinte, olha Neemias, você está reconstruindo tudo isso aí para você se levantar contra o rei. Então muitas vezes você vai ser zombado, desacreditado e injustiçado. Mas tenha claro qual o teu chamado e qual o teu objetivo. Qual a tua missão. Tenha de forma clara isso, porque assim você vai conseguir cumprir o propósito de Deus na sua vida. Quarto ponto, Neemias encorajou toda uma geração. Quando Neemias chega no lugar, ele faz uma ronda e ele vê a situação e ele não fala com ninguém. Mas depois de encontrar qual era a situação, lá no verso 17 do capítulo 2, Neemias vê a situação terrível que estamos e conta para os amigos. As portas estão destruídas pelos fogos, venham reconstruir os muros para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes falei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que tinha me dito. E eles responderam, os amigos de Neemias, sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse projeto. Você tem encorajado pessoas para estar perto de Cristo? Quando eu te falei aqui, clica aí no aviãozinho e manda para alguém. Você fez isso ou você ficou envergonhado? Meu irmão,
minha irmã, talvez você é a única pessoa que pode falar de Jesus para uma alma, para uma vida. Talvez você é a única pessoa e você não precisa saber pregar. Você não precisa ser um cantor, você não precisa ser um levita. Você precisa querer falar de Jesus. Se você for dar uma recomendação de qualquer coisa que você goste na vida, se no momento de quarentena você encontrou um restaurante que entrega uma boa comida com segurança, com higiene, você vai recomendar. E você não recomenda Jesus, cara. Você não recomenda Jesus. Nós precisamos entender o nosso propósito. Como a Diane está dizendo aqui, nós temos que ser cooperadores de Cristo. Como é que é, gata? Você falou ontem, nós temos que ser cooperadores e não competidores. Muitas vezes o que a gente faz é que nós somos competidores. E Deus nos dá uma experiência, como a Diane está falando aí, e para você poder cooperar. Mas você retém. Você não entende que você deve descer e fazer esse projeto. Quinto e último lugar, e a gente vai encerrando. Neemias foi fiel à sua promessa e não ficou de conversa mole com o inimigo. Cara, quantas vezes que a gente dá trela para Satanás? Que a gente dá conversa para o inimigo? Quantas vezes que nós ficamos dando conversa fiada para o inimigo? Neemias aqui poderia falar o seguinte: eles estavam me zombando, agora eles estão me chamando, eu vou lá ver o que eles querem. A estratégia de Satanás, ela vai te cercando para ver qual é o teu ponto fraco. É no ataque? É te zombando? É te humilhando? É te enaltecendo? É fazendo você se achar o bonzão? O que o Satanás faz na sua vida? Qual a rotina? Como ele está te rodeando? Mas Neemias falou o seguinte: deixa eu te falar. Vocês já mandaram 4 vezes a mensagem aqui e eu já vou falar, por que eu pararia para ir conversar com você? Por que eu pararia a obra para ir conversar com você? E pela 5ª vez ele falou isso, entendeu? Então, não vai ter momentos em que você vai ser seduzido. Não fica de conversa mole com Satanás, meu. Não fica de conversa mole com o diabo, não dá espaço. Não dá espaço. Os meus pecados, aonde eu pequei, aonde eu caí, nas minhas quedas, sabe o que eu faço quando eu vejo? Eu corro. Isso não é covardia, isso é coragem. Isso é entender que eu sou falho e que se eu ficar de bobeira, Satanás vai me pegar. Às vezes você está só lá naquele grupinho do WhatsApp dos amigos porque você tem vergonha de sair quando alguém coloca uma pornografia. O que vão achar de você? Não interessa o que vão achar de você. Interessa é que você está saindo do centro da vontade de Deus e você está sendo seduzido. Você está sendo seduzido por Satanás. Está dando conversa fiada. Neemias foi fiel à sua promessa e não ficou de conversa mole com o inimigo. Então, 5 pontos. Se importe com as pessoas. Seja quebrantado. Entenda o seu chamado e não se desvie com distrações. Encoraje pessoas ao seu lado. Seja fiel à promessa e não fica de conversa mole com Satanás. Não fica de conversa mole com o inimigo. Ele quer matar, roubar e destruir. Tá? Essa é a palavra de hoje, galera. Eu quero que ela sirva e edifique a nossa vida. Na live que eu fiz alguns dias atrás, eu falei o seguinte: Neemias entendeu o seu chamado mesmo sendo copeiro do rei. Quem é você no momento de isolamento social por conta do coronavírus? Você pode ajudar de que forma na reconstrução do muro? De que forma você pode ajudar a reconstruir tudo que nós vamos precisar reconstruir em alguns dias, em algumas semanas? Quisera Deus, se Deus quiser, eu acredito, eu creio que vai ser assim. Como você pode ajudar? Porque muitas vezes o que a gente faz é o seguinte: isso aí não é minha obrigação. A igreja está passando dificuldade, mas isso aí deixa lá, se for legal eu vou, se não for eu vou em outro lugar. Mas minha empresa lá, a empresa que eu trabalho está passando uma dificuldade, nem café faz mais. Mas deixa o meu patrão se vira lá, o problema é dele. Cara, você é importante na reconstrução. E Deus te colocou uma palavra no teu coração hoje para você ter coragem e você fazer a diferença numa geração. Se importe com as pessoas, entenda o seu chamado,
Faça o planejamento da sua missão. Encoraje outras pessoas. Não fica de conversa com o inimigo. Você pode fazer a diferença nesse mundo. Você pode fazer a diferença em uma geração. Você só precisa falar, eis-me aqui. É isso que Deus quer falar contigo, quer falar comigo. O livro de Neemias tem sido para mim um livro de acalento, porque eu percebo que o povo de Israel passou por momentos muito mais complicados do que nós estamos passando agora. Essa fase vai passar, essa doença vai passar e o Senhor permanece e nos levará em vitória. Amém? Eu queria te convidar aí para que a gente possa orar e eu queria também te falar sobre os nossos compromissos enquanto igreja. A obra não pode parar. Ela não vai parar. A obra não vai cessar. E nós precisamos entender a nossa responsabilidade. Talvez você não pregue, talvez você não cante, como eu canto. Os meninos do Café Forte sabem que eu canto, né? Querem uma palhinha? Não, né? Talvez você não toque um instrumento. Talvez você não tenha ainda descoberto qual é o seu dom, mas você tem um dom aí. Você pode ajudar a obra do Senhor através dos seus dízimos e suas ofertas. A obra de Deus, para ela se tornar física na terra e para a gente reconhecer a grandeza de Deus e a nossa submissão e o nosso quebrantamento, nós precisamos, às vezes, apoiar. E às vezes você pode apoiar isso de forma financeira. Eu sei que é uma fase que está cheia de incerteza, que talvez você está, não sei que dia eu recebo meu salário, mas tenha fé. O justo viverá pela fé. E pela fé nós vamos receber a nossa porção de bênção. É através da fé que a gente mostra para Deus como a gente confia nele. E eu vou mandar aqui daqui a pouquinho, no Instagram da igreja, a conta da igreja. Você pode entrar lá pelo aplicativo ou transferência e fazer o seu dízimo, a sua oferta. Mas faça a sua contribuição, porque a obra não pode parar. Assim como Neemias entendeu, você também pode entender isso. Amém? Eu queria te convidar a fechar teus olhos. Nós vamos encerrando e nós vamos orar para encerrar e que você tenha uma semana na presença do Senhor. Amém? Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra. Eu te agradeço pela forma que o Senhor conduziu Neemias e pela forma que o Senhor pode nos conduzir numa situação de turbulência e tribulação. Pai, nós estamos vivendo dias que nós nunca imaginávamos passar. Nós estamos vivendo dias que nossa geração nunca teve conhecimento. Talvez os nossos pais nunca viveram um momento de tanta incerteza, com uma economia que hoje é global, parada, com uma doença se alastrando a um nível muito acelerado, com medo tomando conta de todos os noticiários. Talvez, Senhor, nós nunca passaremos por isso novamente, mas nós temos passado um momento de tribulação. Pai, eu creio que a Tua profecia tem se cumprido. O livro de Apocalipse nos mostra claramente que a Tua volta será cheia de sinais. E os sinais estão se cumprindo. E os sinais nos servem para que a gente possa se render em quebrantamento, que a gente possa se render em arrependimento, que a gente possa se voltar para o Senhor. O Senhor vai levar os seus eleitos. E eu quero fazer parte desse grupo, Senhor. Que no nome de Jesus, cada um que está ouvindo essa mensagem também possa estar junto contigo na Nova Jerusalém. Pai, que no nome de Jesus a gente entenda o nosso chamado, o nosso propósito e que a gente seja efetivo na obra do Senhor. Nos usa, nos encoraja, tira o medo, Senhor. Nos faz viver pela fé. E que no nome de Jesus, Pai, através da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, a gente possa ser edificado e que a gente possa saber o caminho que nós vamos seguir. Nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor está conosco, nos dá uma semana cheia de certeza, cheia de vitória, cheia de unção e que no nome de Jesus, Pai, o Teu nome seja exaltado e louvado em cada vitória. Muitas vezes a gente se lembra de Te pedir, de clamar, de orar nas madrugadas, de jejuar, mas a gente esquece de Te agradecer. Pai, que a primeira coisa sobre a nossa vitória seja Te agradecer. Eu Te louvo, Te agradeço,
me coloco à disposição da tua obra nessa terra e que no nome de Jesus a tua palavra, o teu evangelho seja ministrado aos quatro cantos desse mundo, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço, fica conosco, nos dá uma noite cheia de bênção e que a gente possa sentir a tua presença em todas as coisas, Pai. No nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Isso aí, galera. Isso aí, né? Momento bom, estamos aí, tá? Os cultos online estão acontecendo todos os domingos às 17 horas, às 5 horas da tarde, aqui também na Igreja Café e lá no YouTube. Eu particularmente assisti pelo YouTube e gostei bastante pela qualidade do som e pela imagem também, mas você pode ter aí as duas plataformas para você assistir, ou pela live no Instagram ou pelo YouTube. O Guerra está perguntando da janta. Então, vamos ter que fazer uma janta virtual na segunda-feira que vem, bicho. Cada um com um pratão de carreteiro, mostrar para o Café Menina como é que a gente se alimenta, né? Tá todo mundo de chinelão, shorts aí, né? Ou descalço, que nem diz o Mateus. É isso aí. Amanhã tem live do Café Menina, né? Se as meninas puderem confirmar aí, amanhã tem live do Café Menina. Domingo, então, nós temos aí o culto às 5 horas da tarde. E na próxima segunda, se ainda estivermos em isolamento, se assim for determinação do poder público, nós faremos uma nova live. Mas que essa ferramenta não pare, mesmo quando a gente voltar a se reunir, se abraçar, e a gente gosta mesmo de se abraçar, que a gente possa usar a tecnologia a nosso favor para que a gente possa falar da obra do Senhor. Tá bom? É isso aí, uma boa noite, obrigado por todos que estiveram, que Deus esteja com vocês, que a unção do Senhor esteja sobre cada um de vocês e que no nome de Jesus vocês sejam bênção e entendam o chamado de vocês. Tenha coragem, se lembre de encorajar outras pessoas, entenda o seu chamado e não fica de conversa com o inimigo, hein? Cuidado, hein? Beleza? Boa semana, fica atento que às vezes o muro está fechado, está todinho sem brecha, mas as portas ainda não foram colocadas no lugar. Se antecipa na obra e não para a obra por conta de nada. Amém? Beleza? Beijo, galera, valeu, glória a Deus, Deus abençoe, até semana que vem. Valeu!